Eu faço esse vídeo para vocês, meus amigos, torcendo muito para eu estar errado logo, ou que pelo menos em um curto período aí eu seja rebatido e vocês vão entender o porquê. Até para trazer um contraponto em relação ao vídeo de ontem, né, que de novo tratamos dos especulados, né, o quase certo Adonis Frias, de novo. A gente espera que chegue, né? Parece que vai chegar, enfim, mas até agora nada. Pelo menos eu tô gravando agora 3 horas da tarde, cravado de sexta-feira, ele ainda não chegou. Mas enfim, eu até falei pra vocês, o conteúdo já tá quase pronto dele. Tem aí negociações com o Di César, com o Zaid Romero, o Felipe Loyola, agora foi o nome que surgiu, né? Volante do Independiente. Mas tudo bem, até agora não chegou, né? Então vamos até trazer esse contraponto aqui. E eu vou fazer meio que um alerta, levantando situações que já aconteceram pra gente ficar esperto aí, porque faltam só 5 dias para fechar a janela e até agora não chegou ninguém. Quer dizer, chegou, vocês sabem, chegou há um tempinho atrás já Mike, Igor Vinícius, William Arão, que só jogou 3 minutos até agora, e Cabageiro, né? Mas ninguém que muda patamar, pronto, ninguém para o Vojvoda, melhor dizendo até, né? E a janela fecha terça-feira, dia 2, vamos lembrar disso, tá? Mas vamos falar aí sobre alguns casos e vocês vão entender. Antes, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você quiser se tornar membro também, ajuda bastante a gente. Claro, isso se você puder financeiramente. Se não, só o like e a inscrição já ajuda bastante também. Estamos perto dos 12 mil inscritos, então dá essa moral aí. Vamos fazer o canal chegar a isso, se você puder. Fechou? Vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que eu vou contar nesse vídeo já como se o Adonis Frias fosse jogador do Santos, tá? Vou contar, tô zincando aqui, ó, pronto. Não, brincadeira, eu vou contar aqui como se ele já fosse isso, mas de qualquer forma eu acho que é muito pouco, tá? Eu acho que o Santos precisa de mais de um zagueiro e outras posições ainda carentes. Eu acho que o volante, apesar de eu ainda ter expectativa no Zé Rafael render o que ele rendeu em bons jogos contra Corinthians, Botafogo, apesar das 2 derrotas nesse jogo, né? Contra o Fortaleza, o próprio Juventude, acho que ele entra bem, enfim. Mas entendo que é uma posição que precisa ser reforçada. Ponta, se você vai perder o Guilherme, vai se desfazer do Guilherme, não sei, enfim, até agora nada, né? Ele deu entrevista ao De Olho no Peixe ontem falando que tá vivendo um dia de cada vez, né? Não sabe se vai jogar ou não. Mas enfim, então se for se livrar, para mim precisa trazer outro ponta, então por isso que peças, realmente peças no plural. E tá difícil, até agora não chegou nenhuma. Mas como eu disse, eu vou contar com a Adonis Frias aí. De qualquer forma, isso vai levantar como é que eu posso dizer, uma questão, né? Que ao fechamento dessa janela, vão ter algumas justificativas para não terem chegado jogadores, ou não terem chegado mais jogadores, enfim. Vamos supor que seja só o Adonis Frias mesmo no final. A gente vai ter uma clara carência, né? Clara carência ali de qualidade nesses setores. E aí o Santos vai ativar o protocolo das desculpas. O bolão das desculpas eu vou levantar aqui para vocês, que nem é necessariamente uma coisa exclusiva dessa gestão. Todas as outras gestões que passaram recentemente no Santos também fizeram isso. Isso, inclusive, é uma coisa bem natural nos clubes de futebol, especialmente falando em começo dos anos 2000 aí. É que hoje a gente já está em outro mundo, né? Então, esses dirigentes que conduzem mais ou menos a moda antiga, eles precisam se atentar nisso, né? Mas tudo bem. Aí, por isso que eu falo o cuidado com essas desculpas, né? Algumas delas eu vou citar aqui e eu vou dar exemplos até de que já aconteceram no Santos, né? E vocês vão ver. E antes de eu citar até essa parte, eu queria dizer que, por exemplo, a gente ter avançado com o Alexis Duarte e depois o próprio Santos recuar, o Alexis Duarte, zagueiro do Spartak, depois ter avançado com o Santiago Gonzalez, o volante do Tigres, né, do Tigre, aliás, da Argentina, não confundir com o Tigres do México, esse time do Rômulo, que o Santos fez a proposta, mas essa não avançou tanto, enfim. O Santos ter avançado nessas duas, talvez tenha alguma outra que eu estou esquecendo, que o Santos avançou e depois recuou porque o São Paulo não queria mais, por exemplo. Isso é culpa única e exclusivamente do Santos. Eu nem estou colocando o Tomás Palacios aqui nesse balaio, tá? Porque realmente essa foi ele que desistiu, ok, tudo bem. Né? Entre aspas, tudo bem, mas tá bom. Então quando o Santos faz isso e espera porque precisa da avaliação de um técnico, o Santos também erra ali muito. É óbvio que o Santos erra também, né? Mas erra muito porque quando você não tem um projeto esportivo, que aí é uma coisa que a gente fica batendo na tecla, né?
e até parece um pouco clichê falando, mas é assim, é que quando você contrata dentro do seu projeto esportivo, olha, eu quero que esse zagueiro paraguaio do Spartak de Moscou, ele se encaixa nas características que eu preciso? Encaixa. Dentro da minha avaliação, ou da avaliação da minha análise de desempenho fixa, né, do meu clube, essa análise de desempenho viu que faltam essas características no elenco. Então, esse cara se encaixa aqui. Então, quando você tem uma análise que faz isso, aí você olhou o cara, se encaixava nos valores, mais ou menos, né, aqueles 4 milhões de dólares, encaixava na idade, o Santos queria um zagueiro, sei lá, novo, vamos supor, tem 24 anos, então tá bom. Então, não precisa necessariamente esperar o técnico chegar e dar o sim ou não. Porque aí você passa para ele, olha, dentro do nosso projeto, nosso elenco é esse, as características são essas, você tem que trabalhar com isso. Claro que ele pode pedir uma peça ou outra, mas, entende? Tem um norte aí. Quando você não tem esse norte para seguir, você fica dependendo de indicações de técnicos. Aí um técnico gosta de X, o outro gosta de Y, os dois não se entendem na passagem de um para outro, né? Como era com o Kleber Xavier, depois negociou com o São Paulo e depois com o Vojvoda. Cada um pode ter uma visão diferente de jogadores e do que eles necessitam para o seu modelo de jogo. E se você fica dependendo só da avaliação deles, você corre o risco de acontecer isso. Avança por um, não deu certo, recua, espera, fica sem esse, aí vai tentar o outro, não conseguiu o outro, volta nesse, também já não conseguiu mais. Que é o caso do Alexis Duarte, né, inclusive. O Spartak estava disposto a negociar, porque estava negociando com o Carlos Cuesta, que depois acabou indo para o Vasco, né? E quando o Santos recua, eles falaram, não, a gente também não conseguiu contratar, então não vamos vender. De repente, se o Santos tivesse contratado antes, os caras teriam se livrado, aceitado se livrar, vender, enfim. Então, isso é culpa única e exclusivamente da falta de planejamento e projeto do Santos, tá? Pontuando por aí. Agora vamos colocar as desculpas, né? As desculpas. A primeira, claro, que é a mais óbvia, né? Faltou tempo. Faltou tempo, chegamos no último dia da janela e não conseguimos e não deu pra gente esperar mais. O que é uma coisa até que acontece aí com os zagueiros, né? Esse exemplo talvez seja o mais recente. Todos os zagueiros agora, o Santos está tirando para tudo que é lado com os zagueiros, certo? E aí, por exemplo, vou citar o caso do Palácios, que de novo, esse nem é culpa do Santos, né? Mas a culpa do Santos é ter deixado chegar nesse ponto, ter deixado faltar tempo. Porque aí, surgiu, o cara estava marcado para vir para o Brasil quarta, surgiu a indecisão na quarta noite, né? Surgiu a indecisão. Se o Santos tivesse tempo, poderia ir lá e negociar, olha, não, mas vamos convencer você a vir por isso, isso, isso. Como o Santos não tem, o Santos, olha, ô filhão, decide aí porque eu preciso de resposta hoje. E tem que aí atirar para tudo que é lado. Então, a falta de tempo entra aí, já, no próprio Santos, na negociação mais recente. Acho que a gente pode citar isso. Outra questão, até pego, para completar, para continuar, até pego o tweet aqui do Danilo Correia, lá do blog do Tubarão. Ele que é um grande colecionador de camisas, inclusive, né? Tem um canal dele, que é o blog do Tubarão. Ele posta bastante no Instagram também, se você não segue ele lá, tem bastante coisa. É um santista, um grande santista, né? Ele tweetou hoje mesmo isso, eu falei, cara, eu tava com a ideia desse vídeo, eu peguei, até salvei o tweet dele e falei, vou citar isso no vídeo. Tá chegando o dia do fechamento da janela, o tradicional dia das notícias tristes. Aí eu vou passar para a próxima. Que ele fala, o fax não chegou a tempo, né? Que é justamente o não deu tempo. Não é mais fax, né? Mas e-mail, documentação, isso aí tem de monte também. Ele coloca uma outra, estava muito próximo, mas faltou acerto com os empresários. Pô, isso aqui eu podia colocar vários exemplos, mas eu resolvi pegar um do ano maldito de 2023, né? Que é o Alexandre Galo falando sobre o Roberto Pereira, né? Ele falou isso, deu uma ronda de entrevistas lá no CT Pelé, né? Para vários veículos de imprensa. E sobre o Roberto Pereira, meio argentino que o Santos queria trazer, não sei se vocês lembram, estava na Udinese, depois acabou indo para o AEK Atenas da Grécia, nem sei onde é que está hoje, mas não sei se joga ainda, sei lá. Acabou aqui também, não jogou mais nada lá direito, né? Não sei se ia mudar muita coisa, ainda está no AEK Atenas hoje, com 34 anos. Não sei se ia mudar alguma coisa aqui na nossa vida, naquele ano, mas assim, qualquer mínimo acréscimo de qualidade naquele time horroroso talvez ajudasse, né? Mas beleza. E o Galo falou assim, chegamos a todos os limites que o atleta e seus representantes queriam, mas simplesmente não deu certo. Não houve acerto com os representantes, chegamos no limite financeiro. Então tá bom, né? Mais um caso aí que a gente pode citar, né? Aí pegando aí no tweet do Danilo, ele fala... Não houve tempo para apresentar as garantias bancárias. Essa é óbvia, uma desculpa que eu até estou falando aqui para a gente não aceitar tão fácil assim, né? E eu vou usar também a negociação mais recente,
que supostamente está em andamento, que é a do Felipe Loyola. Segundo Germán Garcia Grova, né, jornalista argentino que cobre futebol sul-americano no geral, ele fez esse tweet hoje mesmo, hoje de manhã, por volta das 10h50, 10h40, algo assim. É que o Santos fez uma proposta por 6 milhões de dólares, né, pelo Felipe Loyola, volante chileno do Independiente. Porém, o Independiente desconfia da capacidade de pagamento do Santos e prefere não avançar. Porque o Santos não tem as famosas garantias, né? Mais uma questão também mais batida do que qualquer coisa. Uma situação que aconteceu já várias e várias vezes e no final a gente depende de uma garantia que... Pensa assim, quando os dirigentes querem dar um jeito de realmente negociar alguma coisa, eles arrumam essas garantias de qualquer forma. Pensem nisso, lembrem disso. Não aceitem só essa, mas a gente não tinha garantia. Alguma garantia o Santos tem. Quando eles querem muito, eles dão um jeito sempre. É só lembrar, já que a gente está falando dessa gestão, é só lembrar lá em 2008 e 2009. Enfim, aí eu passo por uma outra que eu tinha notado aqui também, uma outra justificativa, que é os últimos termos burocráticos. Essa é mais específica. E aí eu até puxo uma contratação que quase aconteceu bem lá atrás, ainda nessa gestão não, também nessa gestão, só que lá atrás, em 2008. Vocês lembram do pacotão gringo que o Santos contratou em 2008, né? Mariano Trípode, Sebastião Pinto, Maurício Molina, Michael Jackson Quinones e teve mais um. Rapaz, quem era o outro? É que o Nelson Cuevas, mas ele chega depois, né? Não foi junto. Quem chega primeiro eram esses 4. Mas enfim, tudo bem, tem esses todos. E tinha mais um, que se você acompanhava o Santos já muito na época, se você já jogava o Winning Eleven, por exemplo, você conhecia também muito esse jogador, que era o Maquinelli Torres, um meia colombiano, que o Santos tentou contratar várias e várias vezes. Em 2009, até abro uma matéria aqui do UOL, 2008, desculpa, do UOL, do Bruno Tadeu, que ele completa, ele fala da contratação, né, do Trípode, o acerto, fecha o pacote gringo, já tinha chegado o Michael Jackson Quinones, o Sebastião Pinto e tal. E aí ele fala, o último parágrafo do texto o pacotão poderia ter sido maior, mas o clube desistiu de contratar o meia colombiano Maquinelli Torres, de 24 anos, que assinaria por 3 anos, mas acabou fechando com o Colo-Colo. Apresentado por meio de DVD, o atleta impressionou o Emerson Leão, mas o acordo esbarrou na divisão de valores e uma eventual negociação para o exterior. A divisão dos valores entre o Santos, os empresários e o time dele, que eu acho que era o... Cadê? Era o Atlético Nacional, talvez? Não lembro. Vou até abrir aqui para ver. Na época era o Deportivo Cúcuta, Deportivo Cúcuta, que depois enfrentou o Santos na Libertadores, curiosamente. Mas enfim, vocês viram, mais essa justificativa que também é mais velha do que andar para trás, não é mesmo? Então assim, qual que falta mais? Talvez eu não tenha citado aqui a do vazamento, né? Vazou a negociação, aí o outro time acordou e conseguiu contratar antes. Pode ser, tá bom. Essa aí eu não aceito também, mas eu entendo. Agora a questão que quando vaza, por que vaza? Alguém no clube tem algum interesse. O empresário do atleta tem algum interesse. E se, por exemplo, vaza por alguém no clube, normalmente é uma coisa mais populista, né? Para mostrar para a torcida, olha, gente, estamos trazendo, hein? Tá chegando e tal. Beleza, né? Entre aspas. Quando é pelo empresário, provavelmente é porque o cara está tentando negociar melhoria nos termos, certo? E aí o clube talvez tenha a sua responsabilidade de já não conseguir evitar esse tipo de situação, fechando logo, acertando logo uma contratação, sem que antes muitas pessoas do entorno do clube ali saibam. Enfim, então, de novo, torço para esse vídeo estar errado logo, que o Santos anuncie, por exemplo, que eu poste esse vídeo 4 horas da tarde e 5 o Santos anuncie 3 caras. Porra, tá ótimo, aí eu tô errado mesmo e já era. Infelizmente não é o que a história costuma nos mostrar, né? Então, nos mostrar, perdão. Então, acho que é só pra gente ficar em alerta. Não deixa qualquer desculpinha, a gente aceitar qualquer desculpinha não, porque, de novo, as pessoas que se colocam na situação de comando do clube, ninguém pediu para elas estarem lá, elas foram por livre e espontânea vontade, sabendo de todas as dificuldades, inclusive falando em dificuldades financeiras, para fechar o vídeo até,
Todo mundo fala que não tem dinheiro e tudo mais, e realmente eu não duvido que seja verdade, o Santos é um clube deficitário hoje. Só que todos os últimos candidatos, os candidatos da última eleição, né, todos eles elogiaram o antigo presidente falando que o presidente abriu as portas, mostrou como é que estava a situação financeira do clube, era difícil. Ou seja, não tem nem como falar que não sabia e que não sabia vendo de perto. Então, lembrem disso lá na frente. Você lembra de alguma outra situação dessas que eu falei? Alguma que, por exemplo, o Santos ia contratar, faltou tempo para chegar o e-mail, por exemplo? Eu lembro disso no DG, quase saindo do Manchester United para o Real Madrid, talvez? Não sei, algum ano que ele estava muito bem, quase saiu, faltou tempo para chegar o e-mail e registrar lá no final da janela de transferências. Mas você lembra aqui no Santos? Comenta aqui se você lembra. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!